Olá amigos, bom dia, bem-vindos à live das 10 do canal Daniel Simões. Espero que me estejam ouvindo bem, confirmando aqui o som. Por favor, confirmem que o som está saindo ok. Está sim, que eu já estou ouvindo aqui no meu celular. Espero que estejam todos bem. Aqui está dando 0 pessoas assistindo, que está cada vez melhor. Vamos em frente, que o povo vai entrando e vão depois assistir posteriormente. Então, eu não estou conseguindo baixar o som do celular. Opa! Eita! Problemas técnicos aqui. Tá ok, vamos em frente. Então, meus amigos, espero que estejam todos bem no dia de hoje. E nós vamos entrar aqui num assunto secular, mundano. Como quem está acompanhando o meu trabalho de mais perto, acho que entendeu que eu cometi um erro na live das 10 de segunda-feira, onde eu pensei que iria fazer uma pequena apresentação antes do artigo que fiz, do resumo, uma pequena apresentação do relatório anual do BIS, e eu, como não sabia que tinha sido lançado um outro documento, que era o relatório económico anual 2023-24, o nome é bem parecido, eu pensei que fosse o mesmo. Aí, quando fui fazer a apresentação na live, procurei as palavras-chave, cadê? Onde é que elas andam? Aí eu fiquei sem entender na hora o que estava acontecendo ali, né? Depois eu vim entender, porque foram emitidos 2 documentos e eu abri a live também deu para fazer uma boa apresentação. E aqui nós vamos ver então este resumo para entendermos um pouco mais profundamente que tipo de sistema financeiro os caras estão querendo instaurar, que essencialmente é o sistema de governança. Essencialmente, o sistema financeiro é o centro do sistema de governança todo. Existe a parte tecnológica, por exemplo, que o cidadão entra na República para resolver coisas burocráticas, fiscais, mas existe depois a outra parte que é a parte financeira. E o objetivo destes caras é criar uma plataforma digital única no mundo, onde tudo esteja inserido. Sistema financeiro, a parte de governança, sistema de saúde, que é o SANIT, tudo integrado numa mesma coisa. Se empresas quiserem fazer registro de produtos, alguma coisa, tudo na mesma plataforma. Para haver cada vez mais uma centralização dos dados. Porque quanto mais centralizados os dados estiverem, em termos operativos, fica mais fácil o processamento dos mesmos. E então, se todos estiverem na mesma plataforma, imaginem o poder que essa gente tem na mão. Porque informação é poder. Havendo concentração de informação, existe concentração de poder. Porque passa a haver diretrizes sobre quem pode acessar a tais dados e o que é que pode fazer com tais dados. Nós podemos ver dentro dessa lógica que cada área, cada pessoa irá ter acesso a uma parte dessa plataforma única de dados. E dependendo da necessidade, por exemplo, se for um médico, vai acessar dentro dessa mesma plataforma aos dados que precisa sobre o seu paciente. Se for alguém ligado à contabilidade, à parte fiscal, a um cartório, aí vai ter acesso a outras partes da plataforma. Lembrando que esta plataforma ainda não está sendo aplicada no mundo, mas os caras estão fazendo cada vez mais testes para a unificação dos sistemas de digitalização. E, inevitavelmente, isto faz-nos entrar em todo o estudo que tenho vindo a trazer sobre o velho mundo.
Parece que as coisas não estão ligadas, mas elas estão intimamente ligadas. Uma das coisas que nós apercebemos quanto mais nós inspiramos conhecimento sobre o velho mundo, aquela mentira histórica que nos contam sobre o que é a verdadeira história. Não é? A verdadeira história que eles contam não é verdadeira, é mentirosa. Não é? É uma mentira. E quando nós inspiramos, nós começamos a perceber percepções de identidade pessoal e identidade civilizatória que, por contraste, nos colocam frente a frente com o sistema de identificação digital que está sendo instaurado no mundo. Esse sistema de digitalização, para nós chegarmos no ponto onde nós estamos, está sendo possível instaurar este tipo de mecanismos na humanidade. Tem sido preciso fazer uma manipulação mental da percepção da realidade dentro de pessoas, indivíduos, grupos de pessoas, regiões, países e no mundo como um todo. A partir daqui, a pessoa começa-se a afastar cada vez mais da real percepção de si, da real percepção de o que funciona e de como funciona este lugar onde nós estamos, a que chamamos Terra, e passamos a incorporar processos na nossa vida que estão cada vez mais longe das leis da natureza, as forças da natureza, para recuperar e manter a saúde, gerar abundância, energia. E passamos a nos auto-identificar com símbolos, sinais, gestos, trejeitos de ser, ambientes, roupas, que nos afastam cada vez mais da nossa real identidade. Não é por acaso que todas as pessoas que estão integradas dentro deste sistema de digitalização da vida, sistema financeiro, sanite, sistema de governança, tudo roda ao redor do visual do terno com gravata. Não é por acaso. Isso é o uniforme do império. Não é o cara com camisa, sem golas, que vai ascender a essas cadeiras onde esses caras estão sentados. Porquê? Porque tem havido um trabalho na percepção que o indivíduo tem sobre si mesmo e o tipo de linguagens que ele vai usar para se auto-identificar e se apresentar dentro da sociedade. Então, o indivíduo precisa primeiramente entender as linguagens que funcionam nestes meios para poder se integrar dentro desse trem da nova ordem mundial e poder ser um representante do sistema anti-vida, que é um sistema de inversão anti-saúde, que está cada vez com mais poder aqui na Terra. O BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, o Banco para Assentamentos Internacionais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça, é o centro de regulamentação do sistema financeiro. É o centro do sistema de supervisão do sistema financeiro. É onde os experimentos mais altos com CBDCs, moedas digitais do Banco Central, com a completa digitalização do sistema financeiro e com aquilo que nós vamos aqui entender um pouquinho melhor, os processos de tokenização. O BIS está sendo o centro. E sendo o sistema financeiro o centro das bolhas do sistema, o BIS está no centro de todas as bolhas. Existe um jeito da sociedade estar sendo manipulada e controlada. O que estes caras estão preparando é um controle quase absoluto sobre a vida das pessoas, principalmente quando acabarem com o dinheiro físico, com o dinheiro em espécie, as notas e as moedas. Quando eles conseguirem a completa digitalização do sistema financeiro, então o domínio, o controle
sobre a vida das pessoas vai ser assim inimaginável. Não, inimaginável não, nós até conseguimos imaginar, mas só saberemos o que será vivendo uma situação dessas. E é uma das coisas mais graves que nós nos estamos deparando a acontecer, mas como o assunto é complexo, traz uma série de percepções, de termos técnicos, de formas de pensar e a perceber a realidade que não fazem parte do senso comum, então a maior parte das pessoas não entende realmente o que é que está acontecendo. Ao meu redor, quando eu falo com alguém dizendo que o plano do sistema é acabar com o dinheiro em espécie, notas e moedas, as pessoas ficam surpresas. Mas, no segundo pensamento, imediatamente já não ficam, porque é óbvio que o objetivo é esse. Então vamos procurar aqui mergulhar. E hoje o mergulho será interessante. Eu criei este resumo do relatório rumo ao controle tecnossocial absoluto. E para fazer esta leitura na diagonal, como eu costumo dizer, que é um rascunho, um resumo, rascunho não, um resumo, usei 3 palavras-chave. CBDC, que significa moeda digital de Banco Central, Central Bank Digital Currency, token e registro unificado. Vamos procurar ler o que significa token. Vamos ler para ver a descrição do sistema financeiro. Nós estamos aqui na Mastercard. Mastercard é uma das maiores empresas de crédito do mundo, sistema de cartões, e neste caso a tokenização, de uma forma geral, a tokenização é geração de senhas criptográficas aleatórias, certo? Ou seja, é um mecanismo que gera senhas, mas são senhas criptográficas e aleatórias. Quando alguma coisa é feita na internet, no mundo virtual, tudo isso gera registros. Existem ferramentas, por exemplo, que ficam guardadas no computador que só serviram, por exemplo, para abrir um site. É preciso abrir um site, gera uma ferramenta. Muitas vezes essas ferramentas ficam alojadas no computador. Nós precisamos saber onde é que elas estão para fazer a limpeza. Se alguém quiser saber onde é que eu entrei, o que é que eu estive fazendo, se acessar essas ferramentas, vai conseguir ver o que é que eu estive fazendo. O processo de tokenização serve para, quando essas ferramentas ficam guardadas, não se conseguir ler o que é que foi feito. Principalmente quando é relacionado com senhas. Para acessar alguma coisa dentro do sistema financeiro, neste caso é onde está sendo focado aqui, né? É preciso gerar senha. A pessoa, para entrar dentro da sua conta, precisa gerar uma senha. Logo, fica armazenada a ferramenta no seu computador ou no seu celular, a ferramenta que gerou o acesso à sua conta. Ora, com mecanismo, com programas certos, pode-se pegar essas ferramentas e fazer uma interpretação e até ver a senha. Isso era o que era possível. A tokenização está procurando resolver isso. Fica armazenado o mecanismo, mas a senha está criptografada, é outra coisa completamente diferente e fica muito mais difícil, não vou dizer impossível, de conseguir identificar qual é a senha que está ali armazenada, certo? Então, dentro do sistema de Mastercard, depois a tokenização pode ser aplicada em imensas coisas. É um negócio assim, olha, eu confesso, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque a tokenização está sendo usada em muitos níveis. Não é só assim dentro do sistema financeiro, é em várias coisas. Mas aqui a tokenização, o Mastercard descreve como é quando o número do seu cartão de pagamento é substituído por um número substituto. Lá vem o número criptografado, que é salvo no seu telefone, ou relógio, ou no site do comerciante, onde você registra o seu cartão.
A tokenização protege a sua conta usando esse token em vez do número real do seu cartão, que o comerciante nunca vê ou armazena. Então, é um jeito de segurança. Por que é que eu fui buscar isso aí? Porque isso está diretamente, essa tokenização está diretamente ligada com o processo de digitalização do sistema. Sistema de governança, financeiro, seja o que for, o sistema de tokenização é, assim, a bola da vez nisso aí. Então vamos olhar o relatório anual que está aqui. Esta é a capa do relatório anual do BIS. Este sim é o relatório anual, não é o relatório económico anual, como eu fiz a confusão. E eles dizem aqui, promovendo a estabilidade monetária e financeira global. Bom, nós já entendemos que a estabilidade financeira que eles buscam é a estabilidade financeira das instituições financeiras, né? E não das pessoas. Né? Ainda em relação ao processo de tokenização, não sei o que aconteceu aqui, está travando, vou fechar aqui, que não precisamos estar com o documento aberto, também vou fechar a definição de tokenização, e vamos só espreitar aqui no site do Banco Central. Quando nós procuramos tokenização, surgem diversos resultados interessantes, como, por exemplo, o Banco Central analisa real digital e tokenização da economia. Reparem, né? Ele já está dizendo que é a economia toda tokenizada. Então é um mecanismo que não pode passar despercebido em relação a isso. Quem é que vai ter acesso a esse tipo de códigos? Porque, repara, um código precisa de uma chave. Se você tem um código e não tiver a chave, se o código for simples, você até consegue quebrar o código sem a chave. Tem umas brincadeiras até de crianças, assim. Por exemplo, o quadrado azul corresponde à letra A e o triângulo verde corresponde à letra B. E, de repente, colocam só figurinhas geométricas e coloridas e, através dessa correspondência, você consegue descobrir o que está escrito ali. Então, você precisa da chave para decifrar um código. O processo de tokenização, em princípio, como cria chaves criptográficas aleatórias, fica impossível, praticamente, não gosto muito dessa palavra impossível, quebrar o código. Só que a mim surge uma pergunta: será que não são criadas chaves para cada chave, cada senha criptográfica, cada tokenização de senha? Será que não são geradas chaves e alguém tem acesso a essas chaves? Porque nada é seguro. E estes caras, é tal coisa, eu não confio nestes caras do sistema de segurança. E dizer que estão criando um negócio que deixa tudo muito aleatório e ninguém consegue ter acesso àquilo, eu não acredito muito. Então eu fico-me questionando, não tem algum mecanismo paralelo nisso aí que faz a tokenização, mas gera simultaneamente uma chave que fica armazenada só lá para os caras que estão no centro de poder poderem acessar aquilo que foi tokenizado. Espero que me estejam entendendo daquilo que eu estou falando, né? É interessante aqui, são diversos artigos, quando nós começamos a ver sobre tokenização. Eu abri para nós termos uma ideia aqui do Banco Central. Isto aqui é uma apresentação PowerPoint que está no Banco Central. Normalmente, este tipo de apresentações, elas até são apresentadas em lives ou vídeos do Banco Central no YouTube. E esta aqui é interessante, né? Reparem que é sobre o real digital. O real digital já existe. A partir do momento que nós estamos fazendo transações em termos digitais, que moeda é que está ali funcionando? É o real. Então, e nós estamos a funcionar em termos digitais, então é o real digitalizado. É o real digital. Só que é preciso fazer a mudança de ângulo de percepção da própria população. Reparem, nem é tanto dos mecanismos, que também está sendo feito. Mas não é tanto dos mecanismos, é a percepção das pessoas. Porque está havendo uma transição do paradigma financeiro e ainda não convém muito que as pessoas entendam que, por exemplo, o Pix é uma CBDC. É o real digital do Banco Central. É a primeira vez, acho que na história,
Isto lá é uma coisa que só me lembro nas lives. Ainda não fui procurar responder essa minha própria pergunta. Será que o Pix é o primeiro mecanismo de relação direta entre população e Banco Central? Porque eu não conheço isso em mais lugar nenhum. Uma relação direta entre a população e o Banco Central. Então o Pix já é o real digital do Banco Central, é uma CBDC. Já é. Quando eles falam em Drex, é só para avançar um pouquinho mais com aquilo que já é. Para as pessoas compreenderem e poderem usar os mecanismos que as aprisionam. Então nós vemos aqui, em relação ao real digital, a tokenização das finanças. Dos criptoativos às moedas digitais de bancos centrais. Então reparem que eles estão querendo fazer esse processo de segurança, de tokenização do sistema financeiro e estão querendo aplicar isso desde criptoativos. O que são criptoativos? Bom, um ativo é um título. Por exemplo, pode ser um título de dívida, pode ser um título. Olha aí, eu estou aqui, ainda bem que eu estou com o celular ligado, né? E olhei. Incrível, né? Incrível. Vocês estão me ouvindo, né? Por favor, confirme aí no chat que me estão ouvindo. Sim, eu vou só aqui andar um pouquinho para trás na live aqui no meu celular para eu entender onde é que eu estava. Pegou quase tudo. Eu vi quando desligou. Teve uma queda aqui diz que teve uma queda de internet, né? Duvido isso aí. Bom, mas então vamos lá, continuar. Este tipo de assunto, para haver uma quebra assim, para quem está ouvindo, às vezes não é muito legal ter essa quebra, né? Porque há um fluxo acompanhando aqui. Mas vamos em frente. Então, o que eles estão falando em criptoativos, um ativo é um título de dívida, pode ser o título verde que os caras inventaram aí, né? Que é, como eu estava dizendo, é um papel, eu continuo chamando de papel porque ainda gosto de pensar à antiga, mas hoje é tudo digitalizado. Um ativo é um papel que o cara compra que representa uma parte da Amazónia, não diz qual, mas o cara é dono de uma parte da Amazónia e não sabe nem qual é a parte que ele é, mas é tudo um jogo de fazer de conta. É um faz de conta. Então o cara tem um ativo verde. Só que o ativo verde, como ele já é digital, então ele é um criptoativo. Como é um criptoativo, para acessar a ele e administrá-lo, precisa haver uma geração de mecanismos cada vez que alguma coisa é feita. E são geradas senhas. E então aplica-se a tokenização em cima de todos esses processos para não poder ser rastreado e as senhas identificadas. Então estão querendo aplicar a tokenização dentro do mercado de ações, de títulos, de ativos e às moedas digitais dos bancos centrais, às CBDCs. Por que é que eles estão falando disso? Porque o real digital já é uma CBDC. Há um bocado de tempo. A partir do momento que se começou a fazer transações digitais, isso já era o real digital. Porque se é digital e é real digital. Só que não se estava trabalhando disso diretamente com o Banco Central. Estava-se trabalhando só através dos bancos comerciais. A partir do momento que o PIX surge, começa-se a trabalhar com o real digital diretamente com o Banco Central. Que é esse o objetivo. É criar a plataforma única financeira do Banco Central, onde tudo funciona dentro dessa plataforma. Então tem aqui, isto é só um exemplo de a quantidade de coisas que aparece aqui
no Banco Central, como resultado de tokenização, né? Até vale a pena, por exemplo, aqui ó, o Banco Central analisa real digital e tokenização da economia, que foi aquele que eu abri, né? Tem esta apresentação PowerPoint. Não, esta foi a que eu abri, esta aqui, que é a apresentação tokenização imobiliária. E esta é a tokenização da economia. Depois tem outras, né? Reparem que o processo de tokenização está diretamente ligado às CBDCs e aos criptoativos, sempre. Workshop chamada para artigos, moedas digitais, Banco Central, tokenização e criptoativos. Inteligência artificial, tudo isto aqui só será possível administrar através de inteligência artificial, o que gera uma série de questões e existe muita coisa sendo discutida a esse nível. Porque até que ponto é que se vai deixar isso nas mãos de uma inteligência artificial, né? Então, seguindo no artigo, para nós entendermos, lermos na diagonal o que nos é dito por este relatório. Eles dizem que está sendo necessário que aconteça um momento Neil Armstrong. Neil Armstrong, para quem não sabe, foi supostamente o primeiro pé a ser pousado na Lua. Foi pelo astronauta Neil Armstrong. Isto é a historinha que eles contam. Na concepção, então será preciso mais um momento Neil Armstrong, na concepção do futuro sistema monetário. A nova infraestrutura digital, que nova infraestrutura digital é esta? É a plataforma única. Deve incluir moeda digital grossista do Banco Central, uma CBDC, no seu núcleo, completamente complementada por moeda bancária comercial tokenizada. Então reparem que eles aqui estão falando em dois níveis de moedas circulando. Estão falando ainda em CBDC, ou melhor, estão falando em CBDC ainda com a moeda comercial. Como é que será feita esta divisão? Não sei, ainda não entendi como é que isso será. Porque será real digital? Não é tudo a mesma coisa? Não sei não. Então, eles aqui estão fazendo a diferença entre CBDC e moeda bancária comercial tokenizada. No meu entendimento, aquilo que eu tenho vindo assim, a perceber, esta moeda bancária comercial será a que está depositada na conta da pessoa, no banco comercial. Mas ela é a CBDC. Né? Ela é a CBDC, é a real digital. Só que como está funcionando dentro do nível comercial, então talvez ela esteja com uma apresentação diferente. Talvez daí é que apareça o Drex. Talvez seja esta distinção que eles vão fazer. Não sei, ainda não consegui entender isso aí, não vi em lugar nenhum. Mas estou vendo assim algumas divisões disso aí. Precisamos urgentemente do momento Neil Armstrong, repetem. Precisamos de dar aquele um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade, os caras referentes ao sistema financeiro. No nosso caso, esta poderia ser a tokenização completa e bem-sucedida das CBDCs atacadistas e depósitos de bancos comerciais. Ou seja, o que eles estão querendo fundir numa coisa só é isto aqui. É conseguir fazer tudo funcionar numa plataforma financeira única. Só que por isso é que estão acontecendo tantos experimentos com o BIS. Vamos aqui olhar para nós podermos nos focar um pouquinho na dimensão do que está acontecendo a nível do sistema financeiro. Isto aqui é uma imagem que eu estou atualizando com todos os projetos do BIS. Praticamente todos eles são do CBDC. Quando não são diretamente sobre CBDCs, são relacionados com mecanismos, por exemplo, de tokenização, que são aplicados em criptoativos e CBDCs. Então tem estes projetos todos que estão no BIS. Alguns já encerraram porque começaram e terminaram, geraram relatórios. Outros estão em andamento e tem outros que ainda vão começar e que nós já estamos sabendo que eles irão iniciar. Então, eles estão passando por um processo também de experimentação. Parte desta experimentação que eles estão fazendo com esses projetos é para fazer o diálogo entre uma CBDC de Banco Central que circula entre bancos e
o dinheiro que circula entre clientes de bancos, que é diferente, o que circula entre bancos e o que circula entre clientes de bancos. E eles estão querendo aproximar o máximo possível o sistema de regulamentação e o tipo de moeda usada, para não ser muito diferente e se encontrar a tal estabilidade financeira. Porque se eles conseguirem uniformizar o máximo possível sistema digital de mercado, sistema digital entre bancos centrais e bancos em geral, e sistema comercial, se eles conseguirem aproximar o máximo possível do sistema de regulamentação e de plataforma financeira que utiliza esses três componentes, os caras começam a chegar à concentração de poder financeiro máximo. Porque a coisa não fica tão dispersa, fica cada vez mais concentrada numa única plataforma. E não está sendo fácil para eles conseguir chegar nisso aí, né? A reunião de todos os governadores dos bancos centrais, que são os presidentes dos bancos centrais, é composta pelos governadores de bancos centrais membros do BIS e é presidida pelo presidente do Conselho do BIS, François Villeroy de Galhau, governador do Banco da França. Reúne-se para discutir temas selecionados de interesse geral de seus membros. Em 2023-24, os temas discutidos pela reunião de todos os governadores dos bancos centrais, reparem que todos os governadores dos bancos centrais são mais de 190, concepção, isto foi o que eles discutiram na anterior, né? Concepção de moedas digitais de Banco Central de varejos, CBDCs, inteligência artificial no Banco Central e mudanças climáticas e mandatos do Banco Central. Então, uma das principais objetivos que eles têm em todos estes sistemas são os CBDCs e a completa digitalização. Mais adiante nós vamos ver aqui, já estamos começando a ver, né? Digamos, insinuações, aproximações cada vez mais da plataforma digital única financeira estar a ser mencionada. E ainda não tem um nome, e o nome que surge é Registro Unificado. Diz aqui, essas visitas in loco ajudaram a posicionar o BIS como um líder inovador em questões como inflação, gestão de reservas, clima e finanças verdes, CBDCs e o Registro Unificado. E quando nós começa a aparecer este Registro Unificado, inicialmente não entendemos o que é, mas com a continuidade desculpem, enrolei-me todo. Com a continuidade da leitura, nós começamos a entender que o Registro Unificado é a plataforma digital financeira única mundial. Não é uma coisa que a gente diga, está aqui, eles estão dizendo isso aqui. Não, tem que ler e começar a juntar as pecinhas todas do que eles dizem. Aqui nestes trechos que eu selecionei, já começamos a ter a noção disso aí. Então diz que o Conselho Consultivo para as Américas reúne-se regularmente para discutir a evolução económica e financeira da região, incluindo o rumo da política monetária e questões de ponta, como CBDCs e sistemas de pagamento rápido. Então, reparem que as CBDCs estão sendo discutidas aqui nas Américas, na América do Sul, no Brasil. O que nós lemos aqui... Então, eu não destaquei isso. Não destaquei. Olha, eu pensava que tinha destacado. Diz aqui, ó. Foi falha minha. Eu pensei que a minha intenção foi traduzir isto que está aqui, não traduzi. Bom, eu vou traduzir aqui o melhor que posso aqui. Isto é o Conselho Consultivo das Américas e diz, foi estabelecido em 2008 como um comitê aconselhador do BIS, do quadro de diretores, do Conselho de Diretores. Ele comprime em si os governadores dos bancos centrais membros do BIS nas Américas, da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México, Peru e Estados Unidos. E diz aqui que o atual presidente do Conselho Consultivo para as Américas do BIS é o Roberto Campos Neto, que é governador do Banco Central do Brasil. Então, hoje, o presidente do Banco Central do Brasil é o presidente do Conselho Consultivo para as Américas do BIS. Qual foi o jornal que anunciou isso aí? Entre os relatórios publicados pelo gabinete, ou seja, pelo BIS,
colaboração com colegas do BIS e autores de bancos centrais membros durante o ano, os 3 mais lidos exploraram as implicações das inovações para os bancos centrais. E os documentos mais lidos foram riscos de estabilidade financeira decorrentes de criptoativos em economias de mercado emergentes, segurança da informação e risco operacional da moeda digital do Banco Central para bancos centrais, requisitos técnicos de alto nível para uma arquitetura funcional de CBDC. Reparem que todo o foco de trabalho, os principais focos de trabalho do sistema financeiro é a digitalização. Tudo está convergindo, a solução, a problemática, a prática, tudo é digitalização. A inovação digital em pagamentos, clareamento e assentamentos. O trabalho de inovação digital do CPMI, que é um dos conselhos aí, que agora não sei qual é, visa identificar, analisar e responder às oportunidades emergentes e questões relacionadas com inovações digitais em pagamentos, compensação e liquidação. O foco atual está em o futuro dos pagamentos num ecossistema financeiro tokenizado. Reparem que é o primeiro foco que eles apontam. É a tokenização do sistema financeiro. Porque, primeiramente, os caras estão querendo que ninguém consiga acessar. Eles dizem que é por segurança. Sim, é por segurança. Mas não é pela segurança da população, é pela segurança do sistema financeiro. E, simultaneamente, é uma concentração de poder. Por isso é que eu me gera aquela pergunta que falei lá atrás. Será que essa tokenização que gera senhas criptográficas aleatórias não gera também chaves para quebrar essas criptografias e as chaves ficam armazenadas no centro de armazenamento de dados? Não sei, é uma pergunta. Só uma, assim, entre um bocado delas que surgem ao ler este tipo de coisas. O segundo foco que eles apontam é o momento da funcionabilidade transfronteiriça internacional no design do CBDC. Então, o CBDC é para trabalhar a nível internacional transfronteiriço. A investigação e o trabalho analítico apoiam a CPMI nos seus esforços em todas as áreas. Isto inclui a pesquisa anual CBDC do BIS. Reparem que o BIS tem uma pesquisa anual de CBDC. Este CPMI, não confundir com o CPI, hein? Isto aqui é um conselho qualquer, um grupo qualquer do BIS, um grupo de trabalho que agora não me lembro qual é. Ele está mencionado ali em cima, mas não vou subir não. Para não confundir que não é nenhuma CPI, é CPMI. É um conselho de trabalho, um grupo de trabalho do BIS. Então os caras têm uma pesquisa anual de CBDC. Vai ver que tem isso aí em destaque. O grupo discutiu acordos de governação para gerir as interações entre os objetivos de estabilidade financeira, que é o grande objetivo deles, é que eles fiquem lá no topo e não caiam, abanem o barco o menos possível, e de preços, os fatores que mudam as interações entre bancos centrais e governos e questões de governação e oportunidades para CBDCs. Olha aqui, ó, interações entre bancos centrais e governos. Como é que acontecem estas interações entre bancos centrais e governos? Surgem então as questões de governação e oportunidades para CBDCs. Sabemos que a CBDC não é apenas uma moeda, ela é a expressão, uma das expressões dos mecanismos de uma plataforma financeira digital. Então já estamos a ver aqui interação Banco Central-Governo. Governo onde as pessoas também entram para registrar coisas. Se ela registrar algo no governo para receber a classificação social, cidadão, bronze, prata ou ouro, e o sistema estiver diretamente ligado ao Banco Central, imediatamente os caras ficam sabendo tudo ali, quem é aquela pessoa em termos financeiros. Agora imaginem, né? A concentração de poder de saber tudo sobre o sistema financeiro da pessoa, a vida social, a vida profissional, tudo. Fica tudo registrado ao detalhe. A vida de saúde, como é que ela está, onde é que ela foi, o que é que ela está tomando, que viagens ela faz, porque o sistema financeiro vai registrar onde é que a pessoa gasta as CBDCs. Os caras podem saber que a pessoa todo dia à mesma hora ela pega aquele ônibus ali,
Ou então vai botar gasolina no carro ali, naquele posto ali. É assim um negócio assim que a maior parte das pessoas não está tendo a dimensão, não está conseguindo medir a dimensão de controle que está sendo instaurado aqui. É a construção de uma plataforma digital única para sistema financeiro e de governança. E não só, saúde. Nós vamos aqui mais abaixo, vamos ver mais referências ao registro unificado. O portfólio de projetos do Cubo de Inovação do BIS concentra-se em 6 áreas prioritárias e a primeira de todas são as CBDCs. O Banco Nacional Suíço, aproveitando o projeto Helvétia, está executando um projeto piloto com 6 bancos comerciais, circulando uma CBDC real, em franco suíço, no atacado para liquidação de transações de títulos reais. Então, reparem, isto são parte dos experimentos. Nós temos vindo a ver, a maior parte dos links deste artigo, em relação aos projetos, direcionam para o canal Daniel Simões, aqui para o blog, que é onde eu faço a tradução e levantamento de cada um dos projetos. Em 2023-24, o Cubo de Inovação do BIS aumentou o seu foco em melhorar os sistemas de pagamento e experimentar CBDCs de atacado e varejo. Reparem que aumentou o foco nesse tipo de assunto. Hein? Tornar os pagamentos transfronteiriços mais eficientes. O envio de dinheiro para o estrangeiro é muitas vezes ainda lento e dispendioso, especialmente para particulares. O projeto mBridge, que é apenas um dos muitos, procura reduzir a complexidade dos pagamentos transfronteiriços e aumentar a transparência e a velocidade, e ao mesmo tempo que reduz os custos. É tipo conseguir um Pix internacional, sabe? Que seja rápido, fácil e nem sequer cobre juros, né? Isso aí foi uma armadilha para o povo, não é? Eu falei, né, na live passada que, acho que foi na live passada que eu falei, que isso foi uma armadilha gigantesca, né? Porque no relatório do Banco Central com a Fundação Bill e Melinda Gates, em 2017, eles identificaram cerca de 100 milhões de brasileiros sem conta bancária, fora do sistema financeiro. Eu achei demais, mas depois, quando agora há pouco tempo o Banco Central emitiu um relatório anunciando que mais de 70 milhões de brasileiros tinham entrado para dentro do sistema financeiro graças ao Pix, aí eu já acreditei mais no relatório do Banco Central com a Fundação Bill e Melinda Gates. É muita gente que estava fora do sistema financeiro. E os caras, através do Pix, com essa história de não paga juros, é rápido, tudo é fácil, conseguiram atrair para dentro do sistema mais de 70 milhões de brasileiros. Porque eles, para controlarem a população, precisam que a população esteja registrada neste tipo de mecanismos e que tenha a vida cada vez mais dependente desse tipo de mecanismos. E quanto mais dependente a pessoa tiver desses mecanismos, mais vai usar os mecanismos, mais os mecanismos ficam sabendo sobre a vida da pessoa e mais a pessoa tem a vida controlada. É um ciclo vicioso. Então diz aqui que os observadores do projeto mBridge são 24 bancos centrais e 3 organizações internacionais. 24 bancos centrais. Hein? Não temos aqui a lista de quais são, mas 24 deve ser de diversos continentes. Hein? E 3 organizações internacionais. Eles experimentam uma plataforma comum para pagamentos transfronteiriços no atacado usando vários CBDCs. Até será interessante nós abrirmos aqui o artigo no blog para ver se nós conseguimos saber quais são estes 24 bancos. No dia 11 de junho de 2024, eu lancei este artigo dizendo Projeto mBridge do BIS para transação de CBDCs entre bancos centrais e comerciais usa a plataforma criptomoeda Ethereum para experimentação. Os caras estão usando as criptomoedas para fazer experimentos. Vamos ver se temos aqui a lista dos bancos, dando assim. Neste caso aqui não foram. Este aqui foi com menos bancos. Estamos identificando a Autoridade Monetária de Hong Kong, Tailândia, Instituto de Moeda Digital do Banco Popular da China e o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e a Suíça, né? Bancos para assentamentos internacionais. Neste caso aqui, conforme detalhado em novo relatório, 20 bancos. Deixa eu ver se nós conseguimos identificar que bancos são. Não ficou listado aqui.
Mas estamos a ver que... aqui tem uma segunda tradução. Vamos ver se eu trouxe aqui. Aqui já estamos mostrando outros. É o Cubo de Inovação do BIS, da Suíça. Detalhe, o Cubo de Inovação está tendo escritórios, acho que já são uns 6 ou 7 escritórios. Suíça, Londres, Nova Iorque, já tem o Cubo de Inovação Nórdico do BIS, que inclui vários bancos centrais de Finlândia, Suécia, todos juntos a fazer o Cubo de Inovação do BIS. Já tem vários cubos aí espalhados, mas este aqui, quando é Cubo de Inovação do BIS, é o primeiro da Suíça. Banco da Tailândia, Emirados Árabes Unidos, China, Hong Kong, a Arábia Saudita, e diz aqui mais de 26 membros observadores que não sabemos quem são, né? Então nós vemos que estes experimentos são experimentos mundiais. Eles abrangem diversos continentes e países. E até aspectos políticos supostamente opostos. Então diz aqui que ele experimenta o projeto, né, uma plataforma comum para pagamentos transfronteiriços no atacado usando vários CBDCs. Nos CBDCs de varejo, 5 projetos do Cubo de Inovação investigaram aspectos importantes do varejo. Acordos transfronteiriços, projeto Icebreaker, o projeto Tourbillon, que tem a ver com privacidade, o projeto Polaris, que tem a ver com funcionalidades offline, projeto Cela, segurança, e o projeto Rosalind, interoperabilidade. Estou a enrolar aí algumas palavras, hein? Hackathons em comunidades colaborativas. Isto aqui, estas hackathons são aqueles concursos que os caras têm estado a fazer, como por exemplo no G20, aqui TechSprint. Neste caso é o projeto Rosalind TechSprint. TechSprint significa velocidade tecnológica. É para ficar cada vez mais rápido. Né? Então diz aqui que os participantes puderam testar rapidamente possíveis aplicações CBDC de varejo usando o projeto Rosalind Sandbox. Deixa eu ver quanto é que ainda temos aqui. Ainda temos aqui alguma coisa. Espero que tenham sentido benefício em aprofundar o conhecimento sobre o sistema financeiro. Em 2023-24, o Centro de Coordenação de Resiliência Cibernética publicou 2 artigos de investigação em conjunto com o Centro Nórdico do Centro de... Desculpem, aqui deveria ficar um cubo. Com o Centro Nórdico do Cubo de Inovação do BIS e o Grupo Consultivo sobre Gestão de Risco do Banco. Os artigos enfocam a segurança de riscos associados aos CBDCs. Protegendo o futuro sistema monetário. Segurança cibernética para CBDCs. Tudo ao redor disto aqui. Os caras estão focando. O relatório está com muito foco nisto. Aliás, é o grande foco, é esta digitalização. Os caras estão doidos com estes processos. Em novembro de 2023... o CRCC e o Centro Nórdico do Cubo de Inovação do BIS realizaram uma conferência conjunta de 2 dias na Basileia. Os tópicos discutidos variavam desde o cenário de ameaças cibernéticas, lá estão eles criando cenários, automação de design de seguro, riscos e governança para CBDCs, até ameaças de computação quântica e o roteiro para segurança quântica, privacidade de dados e conformidade em sistemas CBDC. Estiveram presentes 160 participantes de 38 bancos centrais. Então reparem a quantidade de países que estão envolvidos neste tipo de experimentos. Não é uma coisa pequena, não. Nós, se procurarmos ver que bancos centrais são estes, está aqui a dizer, isto foi em novembro de 23, foi feito entre estas 2 instituições, né? Então é relativamente fácil encontrar isso aí. Será que vamos encontrar paradoxos geopolíticos dentro dos constituintes destes 38 bancos centrais? Por exemplo, o G20 é um paradoxo, não é não? É um paradoxo geopolítico. O G20 tem o BRICS junto com os Estados Unidos e a Europa ali. Como é que funciona isso? Como explicar isso aí, né?
em termos de percepção geopolítica de polarização, multipolarização do mundo. Em 2023 definimos um modelo para registros unificados e aqui começam a aparecer. Modelo para registros unificados que poderiam concretizar todos os benefícios da tokenização. Reparem, o que é que está aqui sendo dito? A tokenização, geração de senhas criptográficas aleatórias. Isto tem que ficar armazenado em algum lugar. Tem registro unificado. Todos os processos de tokenização gerados, armazenados num registro unificado. E é por isso é que surge aquela pergunta. Simultaneamente são geradas chaves para quebrar esses códigos criptográficos gerados pela tokenização, tudo armazenado nesses registros unificados, combinando dinheiro tokenizado do Banco Central com depósitos e ativos tokenizados em plataformas digitais programáveis, eliminando a necessidade de sistemas complexos de mensagens e reconciliação. Então, reparem bem o que é que eles estão dizendo aqui. Eles vão combinar dinheiro tokenizado do Banco Central, que é a CBDC, é o PIX, com depósitos e ativos tokenizados em plataformas digitais programáveis. Então, depósitos e ativos tokenizados, nós já estamos começando a falar de mercado de valores. Ativos, títulos, ações. E combinar isso com o dinheiro tokenizado do Banco Central, que é as CBDCs. Então, a pessoa vai comprar ativos, entra no mercado, mas está usando a CBDC. E para ela usar a CBDC, ela está usando o mesmo dinheiro que o povo está usando nas transferências entre si. Então, como é que se vai unificar esses dois sistemas numa plataforma única, em registros unificados? Ainda mais, isso aí é possível devido a isto aqui. Porque esses registros unificados são essencialmente plataformas financeiras únicas, digitais, programáveis. Não está sendo fácil para os caras, eu estou vendo isso. Mas eles estão assim, bem com um objetivo bem determinado, o que é que eles estão querendo. Os caras querem a uniformização da plataforma financeira digital única, mundial, para que funcione tudo ali. Porque imagina, a pessoa, por exemplo, entra no gov.br, aí vai lá fazer um procedimento. Ela é cidadão bronze, aí ela faz o procedimento lá. Ela vai ter que pagar o procedimento que fez. Fez o registro não sei do quê, por exemplo, de um terreno, não sei o quê, online. Aí vai ter que pagar. Quando ela entra no processo de pagamento dentro do site do governo, ela vai estar a usar plataforma financeira. Vai começar a usar a CBDC, o dinheiro tokenizado do Banco Central. Ora, fica mais fácil se tudo estiver funcionando dentro da mesma plataforma. Do que, por exemplo, ela clica no mecanismo dentro do site do governo e tem que sair do ambiente do governo, da plataforma, para um mecanismo financeiro para processar o pagamento, para depois voltar lá. Isso aí complica. E complica não a termos do utilizador, mas complica em termos de armazenamento de dados e processamento de dados por parte das entidades de poder, as autoridades. A armadilha aqui não é pequena não, meu irmão. Entretanto, o setor criptográfico em dificuldades sublinhou mais uma vez que o sucesso da tokenização depende da confiança no dinheiro. Ora, eu quando li isto, meu irmão, olha, confiança no dinheiro. Aqui está dizendo tudo. Tudo é espiritual. Tudo é mental, meu irmão. Tudo é uma questão de você confiar naquilo que os caras estão apresentando. Porque se o povo, que é o que eu já disse um bocado de vezes, se houver uma massa crítica de pessoas se recusando a usar esse tipo de mecanismos, porque simplesmente não confiam nesses mecanismos, então não os utilizam, esses mecanismos não existem. É como ter uma máquina que nunca é ligada. É uma máquina que nunca é ligada, logo ela não está funcionando, logo ela não está produzindo nada, não está transformando nada, não está fazendo nada.
Como é que é possível tudo isto que eles estão fazendo com a digitalização do sistema financeiro? Porque o povo está confiando. O povo está caindo na armadilha. Aliás, o povo está achando excelente o Pix. Vai fazer aí um levantamento aí o que é que o povo está achando do Pix. A ver se não é 5 estrelas. O BIS realizou análise em diversas áreas-chave de relevância para os bancos centrais. Uma terceira área girava em torno de inovações no sistema monetário e financeiro, especialmente a elaboração do modelo para o futuro sistema monetário. Reparem bem o que é que está... É o tal Bretton Woods 2.0 que os caras falam, né? Um novo modelo para o futuro sistema monetário. O trabalho explorou o potencial da tokenização através do registro unificado, que reúne dinheiro. Olha aí, o registro unificado reúne dinheiro e ativos numa plataforma programável comum. Então aqui nós já estamos a ver algo bastante original, que é aquilo que eu falei atrás. É o mercado se unindo em termos de plataforma com o sistema financeiro, que é chamado de sistema económico do povo. Tudo funcionando numa coisa única, programável. Porquê que eles dizem que é programável? Porque pode ser programado para fazer o que eles quiserem. O dinheiro a gente já sabe, né? Que pode ter limitação de gastos, de área geográfica onde é gasta, de data de gasto, ou seja, pode-se definir em quais produtos é que pode ou não ser gasto aquele dinheiro. Pode ter prazo de validade, passado 15 dias não gastou, volta para de onde veio. Tem um bocado de coisas assim. Pode ser programável tudo isto aqui. A pessoa só pode gastar o dinheiro num raio de 50 km. Quer dizer, não consegue mais armazenar dinheiro, gastar onde quer, investir onde quer. Não, a pessoa começa a não ter capacidade de administração do seu dinheiro. É cada vez mais limitada. Bem como o impacto generalizado da inteligência artificial. Porque tudo isto só vai ser possível e está sendo possível graças à inteligência artificial. Inovação financeira e o futuro do sistema monetário. Um foco de investigação do BIS tem sido também repensar os pilares existentes do atual sistema monetário. Reparem que eles estão indo nas bases do negócio. A tokenização do dinheiro e ativos tem um grande potencial. Um novo tipo de infraestrutura do mercado financeiro. Novo tipo de infraestrutura. Um registro unificado que poderia capturar todos os benefícios da tokenização, combinando dinheiro do Banco Central, depósitos tokenizados e ativos tokenizados numa plataforma programável, única, financeira, mundial, que permite liquidações atómicas e com possibilidade, expandindo assim o universo de acordos económicos. Vocês estão me ouvindo bem, não é? Está tudo me ouvindo? Estão-me aqui enviando mensagens. Sim, estão-me ouvindo. Devagarinho. Reparem que este tipo de assunto não tem como a pessoa ser um negócio rápido, não. Tem que ir ao detalhe, mergulhar e ir a perceber cada parte. Cada parte vai nos dando uma pista sobre realmente o que é que os caras estão fazendo. Né? Eles dizem aqui que tudo isso aí, essa plataforma programável, única, centralizada, permite liquidações atómicas, que eu não entendi porque é que é atómica, e com possibilidade de expandir assim o universo de acordos económicos. A nova infraestrutura digital deve incluir a moeda digital grossista de Banco Central no seu núcleo. Reparem que o centro no núcleo, hein? O centro é a CBDC. Porquê? Porque a CBDC é o que traduz realmente em termos de valor todas as transações. Se existem movimentos financeiros, então está havendo movimento de valor. Logo, o valor é o centro. Aquilo que está ali é o centro. Quer dizer, pode não ser o centro, mas está no núcleo. O centro talvez seja o sistema de regulamentação. Certo? Porque a CBDC, para se movimentar, ela tem que se movimentar dentro de um sistema de regulamentar. Logo, talvez seja isso o grande centro. Mas a CBDC está no núcleo.
né? Complementada por uma moeda bancária comercial tokenizada. Lá vem. Eles aqui estão fazendo, mais uma vez, a diferença entre uma moeda digital do Banco Central e uma moeda digital bancária comercial tokenizada, para preservar a unicidade do dinheiro. Então, aqui eu ainda não entendi bem se realmente isto possivelmente será numa fase inicial, ou seja, cria a CBDC, por exemplo, o Pix já existe, não é? Mas continua havendo transações fora do Pix. Cada vez menos, porque hoje as transações comerciais, elas todas, mesmo se as pessoas não tiverem Pix, ela é identificada como uma transação Pix. Já a maior parte das transações são assim. Mas se ela não é identificada como transação Pix, então não é uma moeda digital do Banco Central. É uma moeda bancária comercial. E talvez tokenizada. Não sei até que ponto é que está a tokenização aqui no dinheiro que já está funcionando no povo aqui no Brasil, né? Será um ponto assim bem interessante para ver como é que está, né? Eles estão querendo avançar com duas moedas, a CBDC e a comercial, ou querem depois superar essa fase e ficar tudo só CBDC? Tudo que me leva me indica que os caras querem só uma CBDC. E não é CBDC uma de cada país, é uma CBDC única no mundo. O contínuo da tokenização, eu traduzi no Google Tradutor de Imagens diretamente. Inovação digital em pagamentos, compensação e liquidação. O trabalho de inovação digital do CPMI visa identificar, analisar e responder às oportunidades emergentes e questões relacionadas com inovações digitais em pagamentos, compensação e liquidação. O foco atual está em o futuro dos pagamentos num ecossistema financeiro tokenizado. Então, reparem bem que o futuro do sistema de pagamentos é isso aí, é a tokenização, né? A Autoridade Monetária de Hong Kong ajudou o governo isto é os Emirados Árabes Unidos, não, da região autónoma de Hong Kong, desculpem, a Autoridade Monetária de Hong Kong ajudou o governo da região autónoma de Hong Kong a emitir o primeiro título verde tokenizado. Ora, reparem onde é que vai surgir o primeiro título verde tokenizado, vai surgir em Hong Kong. Hong Kong é onde existia um dos primeiros escritórios do BIS fora da Suíça. Tinha 2 escritórios. Até há bem pouco tempo, o BIS só tinha 2 representações fora da Suíça. Era no México e em Hong Kong. Hoje, desde há uns 2 ou 3 anos atrás, começaram a ser criados cubos de inovação do BIS, alojados em diversas partes do mundo. E tem uma pessoa que não para de me enviar mensagens. Não sei se a pessoa não está assistindo a live, fica me enviando mensagens e eu estou aqui com isto só para vibrar, está me incomodando. Bom, vamos em frente. E isso aí faz parte do projeto Genesis. Revolucionando a infraestrutura global de pagamentos, o projeto Agora é uma colaboração em grande escala que envolve centros de inovação do BIS, cubos de inovação, e talvez eu precise vir aqui no texto mudar essa tradução aí. Bancos privados. Se você está assistindo, um parênteses, e não entende porque é que eu coloco cubo, procure cubo aqui no blog que vai descobrir porquê. Bancos privados, fornecedores de sistemas de pagamento, fornecedores de infraestruturas de mercado e 7 bancos centrais. Quer dizer, muita gente envolvida num projeto destes, né? E neste caso, o Banco da França, em nome do Eurosistema. O Eurosistema, ou Eurosystem, é um mecanismo criado pelo BIS para a União Europeia. Banco do Japão, Banco da Coreia, México, Suíça, Inglaterra e a Reserva Federal de Nova York, que é o escritório, das representações da Reserva Federal Americana.
E, por último, o projeto Agora visa revolucionar a infraestrutura global de pagamentos, consolidando formas tokenizadas de dinheiro do Banco Central e do Banco Comercial numa plataforma digital única, um registro unificado. Então, aqui está a resposta para o que nós estávamos questionando. O objetivo deles é, eles estão aqui com este projeto Agora, querendo revolucionar a infraestrutura global de pagamentos, consolidando formas tokenizadas de dinheiro, ou seja, dinheiro, o único dinheiro do Banco Central e do Banco Comercial, numa plataforma digital única, o registro unificado. Eles ainda não encontraram um termo melhor, estão chamando de registro unificado, mas é uma plataforma única digital. Talvez até já tenham a plataforma pronta, só que ainda não estão revelando aqui nestes relatórios, né? Neste momento eles estão usando só esse nome, registro unificado. Bom, são 11 horas e 6 minutos. Tivemos aqui fazendo este levantamento, conversar um pouquinho com vocês. Sintam-se todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem de saúde. O Jair Pereira está dizendo que a tokenização está a ocorrer em bens físicos também. Exato, ela começa a ser gerada em tudo, né? Por exemplo, a pessoa vai registrar um terreno, né, dentro do sistema de governança da República. É preciso gerar senha para acessar às coisas, né? Logo, a tokenização também vai ser aplicada. Eu não sei se já está sendo aplicada aqui no Brasil, até que ponto. Por exemplo, no login. A pessoa vai fazer o login, vai acessar a sua conta Gov, é gerada uma tokenização, né? Aí. Com relação às chaves dentro do token, sim, há entradas nos dois níveis, de software e hardware. Pois é, e os caras devem ter armazenado para conseguir acessar às chaves que quebram a criptografia, né? Legal. Teve ali uma queda, não sei porquê. Já no outro dia aconteceu isso. A Patrícia fica imaginando como eles implantarão a CBDC nos países como Egito, Turquia, entre outros, porque são países com vilarejos pobres. Existe, sim. Eles têm plena consciência de que a maior parte da humanidade está fora do sistema financeiro. Nesse relatório, já tenho vindo a falar desse relatório algumas lives atrás. Vamos lá ver se eu consigo encontrar aqui. Como é que eu coloco? Banco Mundial. Aqui não. Vamos lá ver se eu consigo encontrar isso de uma forma mais simples. Relatório do Banco Mundial. Não é isto aqui. Aqui, ó. Consegui encontrar através de outro. Então, na altura, isto foi um artigo publicado no dia 27 de julho de 2020. E, na altura, eles tinham identificado, diminuir um pouquinho o tamanho, deixa ser aqui, onde é que está? Aqui, ó. É isto aqui. O Global Findex Database 2017. A base de dados global de índices financeiros de 2017. Medido a inclusão financeira e a revolução fintech. Ou seja, estão querendo medir a inclusão financeira. E diz aqui que isto foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Certo? E é feito pelo Grupo Banco Mundial. Então os caras foram ver aqui, e nós vemos aqui nos mapas. Por exemplo, este mapa que está aqui, eles estão-nos mostrando, dizem, hoje, 69% dos adultos ao redor do mundo têm conta bancária. Têm uma conta bancária. 69%. Então, 31% não têm conta bancária.
Considerando nas contas oficiais que são 8 bilhões de seres humanos, 31% representa cerca de 2 bilhões de seres humanos em 2017 que não tinham conta bancária. Aqui tem 2 bilhões no mundo todo, hein? Cerca de 100 milhões no Brasil em 2017. Os caras com os mecanismos, com estratégias de marketing, também muito de marketing e propaganda, através do Pix, aqui no Brasil, os caras conseguiram reduzir de 100 milhões de pessoas fora do sistema bancário para 30 milhões de pessoas. Quer dizer, os caras, é um sucesso. O Pix está sendo um sucesso aqui no Brasil. Dentro dos objetivos do sistema financeiro, que é atrair toda a gente para dentro do sistema de controle financeiro, de controle digital, governamental. Os caras estão tendo um sucesso enorme aqui, né? Então, quem quiser, são vários mapas para várias análises aqui. Neste mapa aqui diz, olha, globalmente 1,7 bilhões de adultos não têm conta bancária. Adultos. Então, quando eles consideram adultos, aqui não está dizendo qual é que é a margem de idade, mas não inclui, por exemplo, um jovem. O jovem hoje já tem conta bancária. Tem os bancos digitais super fácil de criar conta bancária, não precisa nem de ter dinheiro, né? Já tem uma conta bancária. Então nós vemos pelo tamanho aqui da esfera, que são cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm conta bancária. Na China, ali 200 milhões, na Índia 200 milhões, aqui no México 100 milhões também, isto em 2017, né? Onde é maior a incidência, né? Então, quem quiser conhecer melhor todo este relatório, que de vez em quando eu falo dele, né? E agora achei por bem trazer, e está num artigo do dia 27 de julho de 2020. E eles sabem muito bem, e têm as estratégias de como puxar. Aqui no Brasil existia muita gente fora, né? E muito analfabetismo tecnológico aqui. Não é raro ir aí na rua e ver uma pessoa auxiliando um idoso a mexer numa caixa eletrónica. Né? O Bento de Égua diz, baita bagunça, em algum momento tudo irá quebrar. Eu também olho a mesma coisa. Porque eles estão baseando todo este sistema num sistema antivida, que é inversão. Não respeita as leis do lugar onde está, que é a Terra. Nós temos aqui leis. Podemos dizer que são leis naturais, mas também podemos dizer que são leis divinas, das leis espirituais. E eles não estão respeitando nada disso. Então este sistema, lá vem, não irá durar muito tempo. Aliás, todos os impérios, segundo a história oficial, né? Os impérios têm sido assim. O Renato diz, ou seja, com o sucesso dessas operações, ninguém será dono de mais nada. Assim que desejarem tomar qualquer setor, basta bloquear as contas. Pois é, vamos aqui por partes, no que o Renato está falando. Ninguém será dono de mais nada. Ninguém tem nada. Neste momento já ninguém tem nada. Ou melhor, já ninguém tem coisa alguma. Porque é como eu já expliquei algumas vezes. A pessoa quando compra um terreno, por exemplo, a pessoa vai dar 100 mil reais, 1 milhão de reais por um terreno. Ela não está comprando o terreno. Ela está comprando o direito de alugar o terreno. Tanto que ela depois vai ter que ficar pagando os impostos anualmente. E se não pagar os impostos anualmente sobre aquele terreno, é-lhe tirado. Então, examinar se nós realmente temos carro, se temos moto, se temos casa, se temos barco, será que nós temos alguma coisa disso? Porque o que nós fizemos foi comprar o direito de alugar todos esses bens materiais. E todos os anos nós temos que pagar impostos por eles. Alguns talvez até seja mais do que... Acho que o carro é de 6 em 6 meses, né? Nem sei bem quanto é que está isso aí. Se não pagar os impostos, o sistema tira.
isso da pessoa. A pessoa não pode andar com isso. Por exemplo, um carro, ela não vai poder andar com o carro. Se não pagar imposto, não vai poder andar com o carro. Aí o carro vai ficar parado em casa, porque não tem permissão para andar com ele. Ela está tendo a permissão de ter o carro em casa, mas não está tendo permissão de andar com ele. Aí a gente precisa examinar, será que a propriedade existe realmente? Ou eles quando dizem, não terá nada e será feliz, já estão dizendo o que é, só preparando a mente da pessoa para que isso seja revelado e ela tenha consciência disso. Aqui o Renato diz, assim que desejarem tomar qualquer setor, basta bloquear as contas. Foi o que nós vimos acontecer no Canadá, durante a pseudo-PAN. Né? O pessoal começou-se a juntar, os caministas, para a cidade, inverno, nevando, e os caras, pumba, bloquearam as contas do povo todo. Nem sei como é que ficou isso depois. E o Renato ainda diz, e o agro é só mais um empregado do sistema, ou já é? Pois é. Reparem que todos nós, de alguma forma, nós caímos na armadilha de ficar dependentes dos mecanismos do sistema. Aliás, ainda mais, nós colocamos uma confiança tal no sistema, entregamos uma autoridade tal ao sistema, que ele é que nos diz o que é que nós devemos e não devemos fazer, podemos e não podemos fazer. Lá vem, por isso é que eu sempre insisto, uma das principais coisas que primeiramente deve ser conquistada é a liberdade de organização ao redor das coisas que são essenciais à vida, sem prejudicar terceiros. O Jair está dizendo que isso tudo é para o povão comum. Para as elites é o Bitcoin descentralizado e sem possibilidades de expropriação estatal. Digitalização da vida. Nós já estivemos examinando bem, porque quando nós começamos a procurar entender uma vida com mais saúde, entender as forças da natureza para recuperar e manter a saúde, gerar abundância e energia. Quando nós começamos a ver isso e começamos a procurar pensar com maturidade, entendemos que o processo de digitalização da vida ele vai no sentido contrário. E talvez por isso é que nos vestígios que nós temos do velho mundo não encontramos telas. Encontramos vários tipos de tecnologia. Tecnologia muito à frente. Que nós vemos que usava energia elétrica, eletromagnetismo e um bocado de coisas. Sistemas hídricos. Muita coisa era usada. Havia geração de energia em muita abundância. E isso é o que dá a entender quando nós estudamos o velho mundo. Mas não vemos vestígios de telas de digitalização. E o que me dá a entender, pessoalmente, é que as relações humanas não eram traduzidas por processos digitais. Era a naturalidade, a fisicalidade, o contacto direto. Então, quando se fala em Bitcoin como uma solução para o sistema financeiro, eu vejo que isso aí é um entendimento limitado sobre este lugar onde nós estamos, a Terra. E sobre a forma como acontecem os relacionamentos humanos. Porque sistema financeiro, essencialmente, é a tradução de relações humanas. Por isso é que eu não sugiro de forma nenhuma Bitcoins. É afastar disso tudo aí. Mas lá está, nós afastar disso tudo aí, mas com a consciência que seremos entre 1 milhão, né? Porque todos vão alinhar nisso aí. A minha sugestão é de nós estamos querendo ampliar a clareza sobre onde estamos e como é que isto funciona. Eu estou apenas compartilhando o caminho que eu acho que é o caminho mais certo. Agora, se isso vai funcionar em termos de funcionamento social, quase certeza que não vai funcionar. Quase certeza que vai chegar uma hora que a pessoa vai ter que sair das cidades e não vai mais poder participar do movimento social, comercial que acontece nas cidades. Mas eu não posso deixar de ir por esse caminho assim e de falar isso aí.
Não é porque muitos estão alinhando que é certo. Para mim, não é isso que determina o que é certo ou errado, a quantidade de pessoas que alinha, né? Normalmente até é exatamente o contrário. Quando uma coisa que muita gente alinha é porque está errada, porque isto nós estamos a viver o império das inversões. O Bento da Égua diz ao Jair que discorda. O tal estatal foi capturado. Bitcoin é oba-oba para incautos. Pois, é um pouco isso aí, né? Porque, repara, acabando a energia elétrica, e os caras estão planejando mesmo, estão procurando regulamentar tudo. Tanto que os experimentos que eles estão fazendo, alguns, são dentro de sistemas de criptomoedas. Muita atenção. O tempo vai responder de forma mais objetiva a isso tudo que eu estou dizendo. O Jair explica que o Bitcoin possui sua lógica própria, não sendo compreendido por todos os comedores inúteis e fedidos, parafraseando Harari. Pois é, mas é tal coisa, lá vem, é o rumo de uma vida de digitalização, onde a pessoa não tem nada na mão, ela não tem nada. Aliás, esse sistema de Bitcoin, ele até vai contra os princípios da Agenda 2030, né? Porque para minerar bitcoins, imagina a quantidade de energia que é preciso. Então, e todo dia, este processo todo que os caras estão aqui estudando para fazer todos estes processos de experimentação com CBDCs transfronteiriças e tudo, envolvendo não sei quantos bancos centrais do mundo todo e mais não sei quantas instituições. Imagina a quantidade de energia que é preciso processar para um negócio desses. Qual será a memória RAM aí de um computador desses aí? Não deve ser aí 250 megas, não, é? Deve ser aí um gasto de energia incrível. Ora, então e se tirar da tomada, como é que fica? Não é? Isso militarmente, em termos estratégicos, não me parece uma boa. Em termos de sobrevivência, de garantir a qualidade, a segurança, não é? Perante os perigos que existem da natureza, das adversidades da vida, confiar num negócio que não existe, que é a digitalização, não me parece ser muito inteligente, não, né? O Jair diz, também ainda respondendo, como os psicopatas corruptos integrantes dessa implementação vão pagar por suas drogas e orgias, com CBDC auditada que não será. Não sabemos, Jair. Ora, quem é que vai supervisionar isso aí? Não é? Quem é que vai fazer a supervisão? Ora, por exemplo, olha, vamos dar um exemplo bem específico. Andam aí algumas instituições clamando pela auditoria da dívida. E não é feita, porque é bloqueado. As instituições que deveriam, que têm o poder de dizer sim, bora lá fazer uma auditoria da dívida, recusam-se a fazer. Quanto mais um negócio aí com CBDCs, quando todo o poder de centralização de dados e está tudo cada vez com menos pessoas. Cada vez menos pessoas acessando a esse tipo de banco de dados, né? Por isso, isola aí as CBDCs desse cara e ele gasta onde ele quiser. Né? É tal coisa, é algo programável. Se é programável, ixi, meu irmão, basta... Quantas coisas poderão acontecer fora das regulamentações? E quem é que vai descobrir que está acontecendo fora da regulamentação? Quando depois as entidades de supervisão, elas próprias bloqueiam que a supervisão seja feita a esse nível. É complicado. Lembrando que o sistema financeiro trabalha num sistema completamente diferente. Vive na Terra numa bolha diferente. Tem constituição própria, legislação própria, tribunais próprios. Por exemplo, o BIS está alojado na Suíça, mas a polícia, as autoridades do governo da Suíça não podem entrar dentro do BIS. Não podem. Aliás, qualquer diplomata, presidente do Banco Central que viaje para a Suíça fica com uma imunidade tão grande que ninguém sequer pode se aproximar do cara para perguntar o que é que o cara tem dentro de uma bolsa. Ninguém tem nada a ver, ninguém pode ver o que é que ele tem dentro de uma bolsa. É só para ver o nível em que isso pode chegar, né? E que já está a viver dentro desse nível. A digitalização só vai auxiliar ainda mais isso. Né? E isso pode ser feito com os CBDCs, sim.
Já está sendo feito. A gente não sabe nada do que é que os caras estão gastando dinheiro investindo. Não sabemos, não. Só sabemos que aparece assim dentro do sistema de governança. Não sei quantos milhões para ali, não sei quantos bilhões para ali. E é complexo. Pois é, o Bento Ego está dizendo isso. A arte do engano. Ninguém já é dono de nada há muito tempo. Exatamente. O José Nilson está informando que no Banco Itaú, no caixa eletrónico, alguns serviços podem ser tokenizados. Interessante, não sabia. Pois é, eu só não fui ver como é que está a nível prático, né? Mas o Banco Central já está fazendo disposição disso aí já há algum tempo. A tokenização já está sendo usada aqui em diversas coisas. Eu só ainda não sei a abrangência, porque eu tenho vindo mais a estudar o que são essas ferramentas, como é que funcionam, o que é que os caras estão almejando, e existe... Onde é que já está sendo aplicado, eu não me fui atualizar sobre isso, né? Pois, a Patrícia está lembrando que não temos nem direito à água, que é da natureza. O Jair diz só atentar para a semântica. Sim, isso aí é um negócio que eu já vim falando há algum tempo, trazendo até novos significados dentro do direito. Hein? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Propriedade privada e propriedade pessoal possuem significados distintos, exatamente. Para mim, propriedade pessoal é aquilo que é realmente propriedade da pessoa. Por exemplo, o corpo da pessoa é propriedade pessoal. Se a pessoa tiver um terreno mesmo que não esteja registrado na República, é uma propriedade pessoal. Só que como a pessoa ela está tendo os terrenos, a casa, a moto registradas no sistema, é propriedade privada de privar, de ficar sem. Aí houve uma pessoa que me disse, não, mas espera aí, propriedade privada é o oposto de propriedade pública. Não. O oposto de propriedade pública, para mim, é propriedade pessoal. Vamos aqui definir significados para que a conversa se entenda, né? Que é isso que o Jair muito bem trouxe aí. Uma coisa é propriedade pública, é de todos. Outra coisa é propriedade pessoal, que é da pessoa. Outra coisa é propriedade privada. É aquilo que a pessoa comprou o direito de alugar. Como, por exemplo, um terreno, um apartamento, um carro. A pessoa pensa que compra, que é dela. Não é, não. É uma propriedade privada. Ela está privada daquela propriedade. E só consegue ter a propriedade pagando o imposto anualmente. Hoje em dia, até mesmo dentro do sistema digital, isso está funcionando assim. Hoje a pessoa quer ter um pacote Adobe em casa, de antes baixava-se na internet e tínhamos o pacote Adobe em casa. Hoje em dia não. A pessoa pode baixar, mas fica válido por 6 meses, 1 ano, 2 anos, conforme o que a pessoa pagar. Aquilo nunca é dela, é emprestado. E isso já está acontecendo, por exemplo, com geladeiras. A pessoa compra uma geladeira, ela coloca em casa, ela pensa que a geladeira é dela, mas não, ela vai ter que conectar a geladeira na internet e ativar o pacote de licença de utilização por 6 meses, 1 ano, 2 anos, conforme o que ela esteja querendo pagar. É a mesma coisa com o carro. Ela comprou o carro, mas só pode usar o carro se fizer os registros, pagar os aluguéis que tem que pagar. Nada é da pessoa. Lá está, propriedade privada. O nome já está dizendo. Não tem propriedade pessoal, praticamente nenhuma. Né? E, a partir do momento que eles querem obrigar, e já estão obrigando, né, as pessoas a injetar substâncias genéticas e recombinantes, isso aí já é violação da propriedade pessoal. Esse é o grande argumento no meio disso tudo aí. Né? Há uma grave violação da propriedade pessoal. A Patrícia diz, a privatização da natureza já ocorre com água, sementes, etc. E os títulos verdes. Todos esses ativos verdes, essencialmente é isso aí. É maior, isso aí, eu olho isso aí num ângulo de infantilização. Foi o texto que eu publiquei ontem, que eu chamei Geoengenharia, onde eu chamo a atenção sobre isso, sobre a face infantil da burocracia. A burocracia age de forma infantil. Né? E quando eles já começam a criar títulos verdes que representam a Amazónia, aí ficam trocando aqueles papeizinhos que não são papéis, né? São digitais. Isso aí é um joguinho de criança,
inventaram aquele joguinho e fingem que aquilo ali é real. Essencialmente o sistema financeiro é isso. Por isso é que eles tinham isto aqui escrito. Onde é que era? Onde é que era aqui? Aqui. Por isso é que eles tinham isso escrito aqui no relatório do BIS, né? Confiança no dinheiro. Porque isto nada mais é do que uma brincadeira de crianças de faz de conta. O sistema financeiro é um sistema de faz de conta. Tem que confiar no que está ali acontecendo na brincadeira. Se não confiar, o sistema não funciona. Começa a quebrar. Pois é, tecnologia analógica no velho mundo. Aí, mas a tecnologia digital é mais avançada. Será que é mais avançada? Depende do que é que nós estamos querendo e do que é que funciona. A tecnologia digital acarreta mais saúde física, mental, espiritual, social, como é? E a tecnologia analógica, como seria viver numa civilização que nós vemos que era muito mais avançada que nós em muitos aspectos, através das construções, vemos isso, e aparentemente não tinha tecnologia digital, não é? Então, será que a tecnologia digital ela funciona melhor do que a analógica, ou a analógica é que funciona melhor? E o que é realmente? Qual a abrangência da tecnologia analógica quando nós começamos a olhar para sistemas de eletromagnetismo, por exemplo? Isso é um assunto muito interessante. E eu acho super interessante estar juntando esses dois temas. Velho mundo com a análise geopolítica do que está acontecendo aqui presentemente. É uma inspiração incrível que nos mostra ainda mais o quanto é que este sistema hoje é uma inversão daquilo que funciona, das forças da natureza, para recuperar e manter a saúde, gerar abundância e energia. O Bento diz, se o Daniel não coloca, não veria suas respostas, não aparecem na minha tela. Bento, você tem que ir no YouTube, lá em cima, nos comentários, e colocar chat ao vivo, porque tem principais mensagens, e se clicar lá, aparece chat ao vivo, e aparecem todas. Pois é, Silvia. Eu confesso, eu não gosto de dizer que eles são donos do mundo, né? Porque isso iria mentalmente iria-me sujeitar a eles, né? Mas eu fico-me lembrando também da questão, lembra-se aquela passagem onde o diabo leva Jesus e oferece às nações todas do mundo, né? Ora, como é que o diabo lhe está oferecendo as nações? De quem são as nações, afinal, né? Só que, por outro lado, nós, quando estamos a estudar o velho mundo, tem-nos surgido uma inspiração que está ganhando asas aí na internet, na língua inglesa e também acho que já na portuguesa, pelo menos através de mim já está sendo falado disso aí, que existe a grande probabilidade de Cristo ter sido o rei do mundo durante 1000 anos. Ora, isso é uma possibilidade. A partir do momento que a história é uma amnésia e nós vemos uma enorme mentira, podemos lançar possibilidades e estudar essas possibilidades. E uma das possibilidades mais belas que estão sendo exploradas é essa aí. Se existe tanta construção megalítica, megalítica não se pode chamar, mas assim, de grande desafio, as construções do velho mundo, castelos, palácios, fortalezas estrelares, há um monte de coisas espalhadas pelo mundo, grandiosas. É uma civilização mundial. Nunca nos disseram isso, nunca nos informaram que existiu uma civilização mundial. E nós estamos vendo que existiu. Como é que essa civilização chega nesse apogeu? Seria um reino? Se era um reino, teria um rei? Se teria um rei, quem era esse rei? Por isso é que eu evito usar esse termo, Silvia, dos donos do mundo, sabe? Porque cada vez mais eu olho que isto é um negócio, qualquer que está acontecendo aqui, que pode ser passageiro. Eu tenho essa fé. Aí, nesse caso, é uma fé. Não? É uma fé. Eu costumo dizer, crenças, eu tenho pouquíssimas. Procuro ter o mínimo de crenças possíveis. Mas aí é uma crença que eu tenho. Que isto aqui que está acontecendo é um negócio passageiro que não vai durar muito. Este império que está aí
está desesperado para conseguir destruir o máximo possível, porque não vai durar muito, e ele sabe disso. Isso é uma fé que eu tenho, né? Uma crença. E é muito interessante estudar essa visão de que a possibilidade de que o velho mundo tinha um rei. Quem era esse rei? O Bento da Égua diz: Júnior, o Bitcoin pode até ser descentralizado, mas os meios para a sua execução não são. Com relação às drogas, é preciso entender quem está por trás delas. Exatamente, é outro ponto, né? Quem é que está vendendo as drogas, né? Quem é que está? O Renato diz: sozinho até é possível se livrar de um tentáculo, mas ninguém tem poder de cortar os tentáculos sozinho. É complicado, Renato. Existe uma série de coisas que nos ligam a outras pessoas, incluindo não só os laços afetivos, como também o quão é mais fácil, mais simples nós convivermos. Se vivermos em comunidade, convivermos uns com os outros, praticarmos métodos de sobrevivência, de geração de alimento com outras pessoas, os resultados são muito melhores. Então, é complicado isso aí mesmo. Pois é, a Silvia está dizendo, nem o corpo humano é propriedade da pessoa. Os caras foram colocar substâncias no corpo da pessoa, propriedade pessoal. Verdade seja dita, a maior parte das pessoas que receberam injeção, elas foram mentalmente condicionadas a fazer essa escolha. Ninguém teve obrigante fisicamente, né? Raríssimos casos de obrigação física. Talvez velhos, sem capacidade de reação, crianças sem capacidade de julgamento, mas daqueles que são capazes de escolher, maior parte foi condicionada a fazer a escolha de aceitar, né? Então, aí houve uma violação da propriedade pessoal com autorização, mesmo que tenha sido uma escolha condicionada, mas foi feita com autorização daquele que teve a propriedade pessoal invadida com estas substâncias, né? O Jair está dizendo ativos verdes da dívida brasileira emitidos em dólar. É, exatamente. Porque quando são lançados no mercado internacional tem que ser em dólar, né? O José Nilson diz, é isso, comecei a entender sobre o Bitcoin, ele ficou muito popular e sendo amplamente divulgados na rede. Bom, meus amigos, são 11 horas e 38 minutos, lembrando que eu preciso salvaguardar tempo no StreamYard para que dure o ciclo todo. Então espero que vocês tenham sentido benefícios neste nosso encontro. Agradeço imenso as vossas presenças e participações. Guarnição divina em todos nós, orientação divina em todos nós, muita saúde em todos nós e até a próxima.